Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E como sempre, já peço para todos vocês darem aquela moral, não se esquecerem de clicar no like, clicar no joinha, no curtir, logo aqui embaixo no vídeo. Vai ali rapidinho, dá aquela moral, clica ali. E se você é novo aqui, tá assistindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, logo aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e assinar o sininho que tem logo ali do lado para receber aquele aviso do YouTube quando tiver vídeo novo, beleza, galera? Então, quero pedir para vocês também deixarem nos comentários do vídeo de hoje o seu palpite para a partida de amanhã entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então deixa ali quanto você acha que vai ser o jogo, seu palpite aí, quem possa estar fazendo o gol do Vasco. Então vai lá e já agiliza e já deixa aí quanto você acha que vai ser essa partida entre Vasco e Inter. Então no vídeo de hoje, galera, vamos estar falando sobre três assuntos basicamente. Primeiro deles, obviamente, partida entre Vasco e Inter amanhã, qual a provável escalação, qual a expectativa para esse jogo. Vamos também estar falando sobre um terreno que a Prefeitura do Rio de Janeiro cedeu, doou para o Vasco da Gama, possivelmente no futuro tá aí construindo um centro de treinamento. Então eu vou explicar para vocês direitinho sobre isso aí, o que aconteceu, como que isso aí vai estar indo à frente aí nos próximos anos. E ultimamente falar sobre chegada de possíveis jogadores, nomes aí que já vêm sendo cogitados aí nos corredores de São Januário, e também sobre a provável saída do Andrés Rios do Vasco nesse momento. Beleza, galera? Então lembrar vocês também que amanhã, assim que acabar o jogo entre Vasco e Internacional, na live pós-jogo, na qual a gente analisa a partida, fala ali sobre as atuações dos jogadores e do time do Vasco, vai rolar o sorteio de mais uma camisa do Vasco, camisa oficial da Diadora. Então fiquem ligados, tem que estar inscrito no canal e seguindo as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E caso você não ganhe amanhã, depois de 2 semanas, assim que eu voltar de viagem aí, tem mais um sorteio de mais uma camisa do nosso Vascão, beleza, galera? Então, tamo junto, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa partida de amanhã, Vasco e Inter, um jogo importante pro Vasco, um jogo muito difícil, jogando fora de casa aí contra uma equipe capacitada. O Internacional tem um time ali bem encaixado, um time difícil de ser vencido, principalmente jogando em casa. Então vai ser um desafio muito grande para o Jorginho. Jorginho aí que assumiu o Vasco no último jogo, conseguiu uma vitória sofrida em São Januário ali, no finalzinho, né, da partida ali contra o Sport, e vai amanhã sair de casa pela primeira vez para jogar contra o Inter. Então a gente sabe que o Jorginho ali conta com muitos desfalques. Infelizmente o Breno não volta de lesão, infelizmente o Wagner tá fora da partida de amanhã. Então o Vasco ele tem aqueles desfalques, já que a gente sabia mais ou menos que não poderia jogar, e provavelmente vai estar escalando o time ali com uma novidade da última partida, que vai obviamente ser a saída dos dois zagueiros, que são o Paulão e também o Ricardo Graça. Ricardo Graça suspenso, então não pode jogar amanhã, e o Paulão tem um contrato com o Internacional que, ele sendo emprestado para o Vasco, não permite o jogador a estar participando dessa partida. Então a zaga do Vasco amanhã deve estar completamente modificada, e a provável escalação para o jogo vou dar agora para vocês. Deve ser Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo mantido na lateral direita, fiquei feliz. Na zaga, Eraso e a surpresa Miranda, provavelmente entrando como titular, moleque da base. Lateral esquerda ainda o Henrique mantido como titular. O Ramon não deve voltar amanhã ainda como titular, até porque está muito perto dessa parada de Copa do Mundo e não seria necessário estar arriscando o Ramon aí para esse jogo de amanhã. No meio campo deve ser mantido mesmo, com Desábato, Andrei, Bruno Cozendei, Giovanni Augusto e o Pikachu, e no ataque o Andrés Rios, possivelmente fazendo o último jogo dele com a camisa do Vasco, ele se despedindo. Então, como a gente falou, um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo ali que o Vasco vai ter que atuar no mínimo parecido com aquele jogo que jogamos contra o Cruzeiro fora de casa, principalmente no primeiro tempo, onde o Vasco tentou sair para o jogo. O Vasco tentou ali manter um certo tempo de posse de bola, usou o contra-ataque muito bem. Pikachu mais uma vez vai
ter que se destacar, vai ter que ser aquele jogador que vem sendo desde o começo da temporada. Espero que o Giovanni Augusto possa ali continuar crescendo o nível dele jogando no meio campo, como ele foi na última partida, no primeiro tempo, comandando o meio campo, segurando a bola, jogando com inteligência, dando bons passes ali, boas assistências para o Pikachu e obviamente torcer para o time em geral fazer uma boa partida, para que o Miranda, se realmente entrar como titular, possa se destacar e possa ganhar a confiança do Jorginho, que o Luiz Gustavo mantenha um bom padrão na lateral direita, que o Henrique também possa fazer uma boa partida e a expectativa é a melhor possível. Eu acho que o empate amanhã não é um mau resultado, obviamente que a gente sempre quer vitória, sempre queremos 3 pontos, se conseguir os 3 pontos seria maravilhoso, seria ali muito bom para o Vasco ele subindo na tabela com um jogo a menos, mas um empate amanhã eu não ficaria triste, não acho aí que seria um resultado péssimo, porém uma vitória sempre é bem-vinda, sempre é bom estar pontuando. Obviamente fora de casa é mais difícil, mas um pontinho ali não seria muito ruim na minha opinião. Então deixa também vocês aí, na opinião de vocês, o que vocês acham, se uma vitória, um empate, derrota, e o que vocês acham que o Vasco vai conseguir na partida de amanhã. Agora vamos falar sobre o CT, né, do Vasco, que muita gente fala, pô, quanto que o Vasco vai ter um CT próprio e tudo mais. Então ontem o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, se reuniu com a Prefeitura do Rio, né, com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e um terreno que já tinha sido cedido para o Vasco há muito tempo atrás. Depois o Vasco marcou toca, acabou não utilizando esse terreno, parece, tudo mais. Ontem, né, foi mais uma vez cedido, eu acho até que mais um outro terreno, se eu não me engano, aí foram 2 terrenos que foram cedidos ao Vasco, para o Vasco tá, obviamente, no futuro, tá podendo construir um CT. E por que que eu digo no futuro? Aí a galera vai, pô, Mário, por que que não começa a construir amanhã? Cara, a gente já sabe que a situação financeira do Vasco é caótica. Se você me perguntar, você acha que o Vasco vai construir um CT daqui a um ano? Não. Eu acho que o Vasco não tem a menor condição de construir um CT enquanto a atual gestão do Vasco estiver lá dentro. Se você me perguntar, até o Alexandre Campelo sair da presidência, vai ter CT? Não vai ter CT, o Vasco tem um contrato com o atual centro de treinamento que a gente utiliza, que é do pai do Evander e do Wagner Love, até o final do mandato do Alexandre Campelo. Ou seja, não acredito que o Alexandre Campelo vai mover muita palha para estar construindo CT, não. Porém, pelo menos agora tem um terreno. A expectativa é que no futuro o Vasco aí se estabilizando, melhorando a condição do clube, tendo uma gestão mais profissional, com mais planejamento, que nós possamos sim fazer um CT moderno, um CT ali que tenha não só a parte de futebol, mas também a parte de preparação física, fisiologia, recuperação de jogadores, que possa ser um CT onde haja uma integração entre o futebol profissional e toda a cadeia de futebol de base. Então, na minha opinião, isso é muito importante, a criança já subir ali, observando os jogadores profissionais, já tendo ali aquela visão, aquela vontade, né, de estar um dia chegando naquele patamar da carreira. Então, acho que isso seria muito legal, como clubes da Europa têm, a maioria dos clubes europeus fazem dessa forma, onde o CT é tudo integrado, não só futebol, mas tem fisioterapia, tem a parte de preparação física, tem a parte de areia, tem tudo isso. Então acho que seria muito legal para o futuro do Vasco a gente poder ter algo do tipo, mas hoje, galera, é inviável, é impraticável. O Vasco não tem condição financeira, o Vasco não tem condição política de estar fazendo um negócio desse, e não vejo aí nada aí, diria aí no mínimo 3 anos para qualquer coisa desse tipo poder acontecer dentro do Vasco, infelizmente. Infelizmente eu digo isso, mas é a mais pura verdade, eu não vou mentir para vocês aqui, porque você sabe que não faz sentido a gente estar inventando história pra galera aqui, galera. Então é isso aí, vamos falar agora sobre jogadores que possam estar saindo do Vasco nesse período agora de parada de Copa do Mundo, e alguns nomes que já vêm sendo aí cogitados. Ouvi alguns nomes aí já rolando dentro de São Januário, pessoas me mandando mensagem, pô, esse cara tá sabendo de alguma coisa. Então, primeiro nome é André Rios, provavelmente vai realmente sair do Vasco. A proposta que foi feita pro Vasco manter o jogador é muito alta para os padrões de Vasco hoje em dia. Parece que gira aí em torno de 800 mil euros somente para comprar 50% do passe do jogador, e ainda tem um monte de coisa em cima. Parece que tem 700 mil reais de luvas que o jogador queria receber, o salário aí de 270 mil reais por mês
Isso no primeiro ano, depois aumentaria 10 mil reais a cada ano, num contrato de 3 anos, e eu particularmente não vejo no André Gis um futebol nem perto para estar recebendo 270 mil reais por mês. Eu acho aí, se ele acha que ele pode desenvolver esse futebol em algum outro clube, boa sorte, André Gis. Não acho que o Vasco é o lugar para você para estar recebendo um salário dessa magnitude. Eu acho que para pagar um salário desse, traga outro jogador, ou então investe na base realmente, porque o Vasco não tem condição financeira de manter um salário de um cara que não produz e não faz gol da forma que a gente espera dele. E agora falar em relação a alguns nomes, foram cogitados aí 3 nomes, não cogitados, mas tem alguns nomes sendo aí falados já em alguns lugares, mídia falando, dentro de São Januário, algumas pessoas falando. O primeiro deles é um zagueiro que é muito experiente, tem 32 anos, teve boas passagens pela Alemanha, Borussia Dortmund e também pelo Schalke 04, voltou para o Brasil ano passado para jogar no Atlético Mineiro, não teve aí tantas oportunidades assim. O nome dele é o Felipe Santana, vocês já devem ter ouvido falar, até comentei sobre ele na live ontem. É um cara experiente, eu acho que se viesse pro Vasco, poderia somar, o Vasco teria que negociar com o Atlético ali, possivelmente empréstimo, alguma coisa do tipo. Não sei qual é a condição física, qual é a condição de ritmo de jogo do jogador, mas pela experiência, pela bagagem do jogador, poderia sim ser interessante para fazer uma zaga com o Breno ou com o Ricardo Graça, mas até o momento não tem nada, é apenas uma especulação, assim como os outros dois nomes. O outro é o Wellington Silva, lateral direito, que na minha opinião tem uma certa... não sei se ele tá aí, ano passado ele jogou pelo Bahia, fez apenas 3 jogos em um ano, isso aí me assusta muito, e jogando pelo Bahia, então eu não sei aí se seria uma boa. É um cara que se destacou pelo Fluminense alguns anos atrás, depois teve uma passagem pelo Inter, foi parar no Bahia ano passado, mas pouco jogou no Bahia, e isso aí me deixa um pouco assustado. Tá livre aí no mercado, pelo que parece aí foi oferecido ao Vasco, não sei se o Jorginho vai aprovar ou não a contratação, não acho que o Vasco tem que contratar jogador para compor elenco, se tem que contratar é para ser titular, e na minha opinião não sei se o Wellington Silva teria condição de já chegar no Vasco, assumir a lateral direita para poder estar ali continuando o ano de 2018. E o outro nome que eu não, particularmente eu não conheço, foi um nome que muita gente veio me perguntar: tu conhece, o que tu acha? Já viu jogar? É um jogador que pintou pelo Juventude, se eu não me engano, depois jogou muito tempo na Europa, depois teve 3 anos de passagem pelo Al Arabi, lá na Arábia Saudita, fez até bastante gol, fez 27 gols, eu acho, em 54 jogos, é um tal de Paulinho, hoje em dia está jogando na Série B da Itália, num time chamado Cremonese, que eu nunca ouvi falar. Eu não sei se ele foi oferecido, não sei se ele foi sondado pelo Zé Ricardo, pela diretoria. A verdade é que é um cara que já joga fora do Brasil há muitos anos, que nem foi o caso do Patrick Fabiano também, que já está fora do Brasil há muitos anos. É apenas uma especulação, não estou falando aqui que teve negociação, que não teve, foram apenas especulações desses 3 jogadores, e a gente tem que ficar de olho, porque se algum desses jogadores pintar, a gente teria que realmente dar uma analisada, ver se seria bom para o Vasco. Esse jogador aí, esse Paulinho, é realmente um centroavante, tem 32 anos, não é mais nenhum garoto, tem experiência internacional, obviamente que isso aí conta, mas eu não sei em relação a salário. Obviamente não deve ter um salário muito alto, tá jogando a Série B da Itália, e também os outros dois não acredito que tem salários altos também, até porque um tá livre no mercado, que é o Wellington Silva, e o outro estaria lá na baba do Atlético Mineiro, viria pro Vasco provavelmente por empréstimo. Então é isso aí, galera, fiquem ligados aí que de noite tem a nossa livezinha ao vivo às 10 horas da noite. Tem alguns assuntos interessantes para nós conversarmos. Vamos falar sobre a partida de amanhã, vamos falar sobre contratação, sobre essa parada para a Copa do Mundo. Então fica ligado, deixa o like aqui no vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal, seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos que vamos, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco!